Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, ao contrário do vídeo anterior, quero falar com vocês sobre sentimento de superioridade. Sabe aquela pessoa que se sente acima de todo mundo? Aquela pessoa que se sente melhor do que todos? Então, existem alguns motivos para isso. Eu quero colocar aqui para vocês 5 motivos pelo qual uma pessoa ela desenvolve esse sentimento de superioridade. Primeiro, uma insegurança interna. Talvez ela se coloque acima dos outros para tentar sucumbir àquele sentimento de ser pequena. Talvez aquele sentimento, para se proteger de não ser colocada como menor que os outros. Ela começa com essa insegurança a se colocar acima das outras pessoas, buscando esse posicionamento. Talvez ela já foi muito humilhada e nesse momento ela começa a se colocar como superior, dizendo: chega, cansei de ser humilhada. Então existe uma insegurança dentro da pessoa. Talvez você conheça pessoas assim, que têm esse sentimento de superioridade. Segunda coisa, a criação, a forma como ela foi criada. Talvez ela foi criada em um ambiente onde ela foi elogiada demais e ela foi ensinada sempre a se sentir melhor que os outros. Os pais talvez mimavam demais, passavam a mão na cabeça, deixavam fazer o que quisesse e essa pessoa se sentia superior a todos, superior aos coleguinhas, superior aos empregados, superior aos professores, aos parentes. E assim foi se desenvolvendo esse sentimento de superioridade. Terceira coisa, conquistas e status social. Talvez a pessoa já ganhou muito dinheiro, já trabalhou bastante, tem uma posição social, tem um salário bom, tem propriedades, riqueza, fama, sucesso. Isso sobe para a cabeça, a pessoa ela começa a se sentir superior a todo mundo, ela se acha melhor que todos. Quarta coisa, falta de empatia ou narcisismo. O narcisismo é um padrão de comportamento onde a pessoa ela não consegue ter empatia. Ela não consegue se colocar no lugar do outro e ela sempre se sente superior. Qualquer hora eu quero gravar para vocês um vídeo falando sobre isso, apenas sobre o narcisismo. O narcisista, ele tem um sentimento de que ele é melhor do que todos, mas geralmente existe uma dor muito grande no narcisista, naquela pessoa que hoje é um adulto, que se acha melhor do que todo mundo, mas geralmente essas pessoas elas foram muito feridas quando criança, muito machucada. E às vezes ela repete um comportamento, um padrão de comportamento que vem de pai e mãe. Então, pessoas que não têm muita empatia e que têm essa característica de narcisista, ela tem esse sentimento de que ela é superior, que ela é o centro do universo, que tudo tem que girar em torno dela, aquela pessoa que ela manipula pessoas, ela quer que as pessoas venham viver em função dela. E em quinto lugar, a pessoa que cresceu em um ambiente de competição. Talvez os pais colocavam os filhos para competir entre si, ou talvez na adolescência, já na fase da juventude, na fase adulta, um trabalho extremamente competitivo faz a pessoa desenvolver esse sentimento de estar acima dos outros como uma estratégia de sobrevivência. Então ela acredita que se ela estiver sempre acima de todo mundo, e para isso às vezes ela precisa humilhar alguém, denegrir a imagem de alguém, puxar o tapete de alguém para que ela se posicione. Então é um instinto de defesa, de sobrevivência em lugares competitivos. Isso pode estar caracterizado numa pessoa desde a infância, desde a forma que ela foi criada quando criança, quando pequeno, e depois já na fase adulta isso se estende e é aquela pessoa que compete consigo mesma e ela sempre quer ser melhor do que todo mundo. Mas seja qual for o motivo pelo qual a pessoa tem esse sentimento de superioridade, nada disso é bom. Tudo traz resultado ruim, consequências, quebra nos relacionamentos. Ninguém gosta de conviver com pessoas que se sentem superiores acima de todo mundo, pessoas soberbas, pessoas arrogantes, que se acham melhor, que se sentem como o centro do universo. Existe um sofrimento nessa pessoa porque ela vive em busca de um reconhecimento, ela fica se posicionando e muitas vezes é um lugar que não é dela e ela afasta pessoas. Uma pessoa que tem esse sentimento de superioridade, ela consegue destruir relacionamentos muito rápido porque as pessoas se afastam. Ninguém gosta de estar perto de pessoas soberbas.
Então, se você percebe que você tem esse comportamento, você precisa buscar em Deus um quebrantamento, você precisa buscar em Deus uma transformação. Começa a orar dizendo: Senhor, eu preciso de humildade, eu preciso descer um pouco e me ver como pessoas comuns, viver uma vida normal. Esse excesso de competitividade, excesso de necessidade de ser reconhecido, isso faz mal para você. E se você está perto de pessoas assim, procura se proteger, porque geralmente pessoas narcisistas, pessoas que têm esse sentimento de superioridade, elas costumam machucar as pessoas. Então, se você sente que você é assim, procura mudança. E se você convive com pessoas assim, procura manter uma distância de segurança. Não estou dizendo que você tem que rejeitar essa pessoa, que você tem que tirar da sua vida. Aprenda a lidar com essa pessoa, mas não permita que essa pessoa fique te oprimindo e te machucando. Eu quero ler com vocês um versículo que diz assim, em Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Pessoas soberbas, uma hora vai cair, uma hora vai ter prejuízo. Precede a ruína, quer dizer, quando a pessoa é soberba, algo ruim vai acontecer com o passar do tempo, ela vai perder todo esse castelo de areia que ela está construindo. Então, e a altivez de espírito, aquela pessoa que ela se sente mais do que todo mundo, isso precede uma queda. E quando acontece essa queda, o prejuízo é muito grande, a dor é muito grande, porque em todo tempo a Bíblia nos ensina sobre o valor da humildade, a humildade como um valor essencial. O ser humano precisa ser humilde como essência. Jesus um dia jogou uma toalha no ombro, pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro disse assim: não, Senhor, jamais, não vai lavar meu pé não. E aí Jesus disse assim para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino. E aí Pedro falou: então me banha logo, me dá um banho completo. E aí Jesus disse assim, que aquele que já está tomado banho não precisa mais de banho, somente lavar os pés. E Jesus ele estava dando uma lição dizendo que aquele que quer ser maior, que sirva a todos. O ato de servir as pessoas é um ato de humildade, é um ato de companheirismo, é um ato de uma pessoa que deseja construir relacionamentos saudáveis. E a Bíblia ela gira em torno disso. Uma humildade é um sentimento de saber que não somos iguais, valorizar o próximo, se colocar à disposição de servir. E isso é um tipo de característica que uma pessoa soberba não tem. Então, cuidado com o teu comportamento, a tua forma de viver. Analisa a forma que você tem vivido. Se há em você sentimento de superioridade, que você possa quebrar isso. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe.